Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, já na tela conosco. Meu boa tarde a você, Fernanda. Donald Trump se elegeu em parte, entre outras questões, por ter criticado as intervenções de seus antecessores e as chamadas guerras intermináveis dos Estados Unidos. Essa capa da revista Time evidencia, deixa visível uma possível contradição do atual presidente americano? Oi, Yuri, boa tarde a você, a todos que nos acompanham nessa sexta-feira. Sem dúvida, Yuri, ela é uma dupla crítica, eu diria, inclusive, e que está contextualizada num debate profundamente doméstico dos Estados Unidos. Numa primeira dimensão, é claro que ela ressoa essa ideia de uma política externa que dá agora, no segundo governo, uma guinada intervencionista com contornos bastante diferentes do que o presidente Trump praticou na sua primeira administração, revelando, Yuri, uma certa disposição expansionista e propensa ao uso da força. O presidente Trump tem propagado com alguma velocidade e também com muita ênfase a ideia de construir a paz pela força, né? Ele tem falado disso muitas vezes e colocou o aparato americano a serviço disso, sejam intervenções pontuais em conflitos mais delimitados, de menor duração, sejam em conflitos mais complexos, como esse agora que a gente acompanha no Irã, e os potenciais desdobramentos, tanto no caso da Venezuela, quanto eventualmente de Cuba. Essa é a primeira dimensão. Então, um governo que adota, a partir dessas novas decisões, um olhar de que cabe aos Estados Unidos assumir uma função, como já no passado outros presidentes fizeram, tanto entre republicanos quanto em termos democratas, de colocar os Estados Unidos como a polícia do mundo, né, para usar uma expressão bastante tradicional. Eu diria que essa abordagem, Yuri, tem a ver, de certa maneira, com a ideia de projetar poder, né? Uma liderança que precisa, a todo momento, reforçar a ideia de que os Estados Unidos não estão em declínio relativo, de que os Estados Unidos estão de volta ou não deixaram de pertencer a esse lugar de superpotência. Faz parte, inclusive, da construção de narrativa do presidente Trump a todo momento. Ele gosta de enaltecer as capacidades militares, econômicas dos Estados Unidos, e está bastante claro que incomoda muito ao presidente Trump essa ideia de uma eventual transição hegemônica, né, dos Estados Unidos deixando de ocupar o lugar que ocupam desde o final da Segunda Guerra Mundial. Eu diria que é uma abordagem um tanto quanto nostálgica e que luta contra, né, de maneira muito dura, essa sombra permanente do declínio. Ao mesmo tempo, existe uma segunda dimensão que a capa da Times traz à tona, que é também uma crítica que se faz a essa contradição doméstica. Quer dizer, o boné do Make America Great Again virou um símbolo da política doméstica, do foco no nacional, antes de mais nada, né, dessa predisposição em olhar para dentro em detrimento de olhar para fora. E aí, concluindo então, fica claro que na medida em que ele se espalha pelo mundo, ele deixa de atender aquilo que ele mesmo prometeu. Então, uma dupla crítica que vem, eu diria, bem no alvo daquilo que se debate hoje em dia nos Estados Unidos, Yuri.